E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um assistente de IA capaz de responder a dúvidas sobre editais usando o LLM Llama 3.2, a versão mais recente, e o banco de dados vetorial, além de outras ferramentas que posteriormente eu irei apresentar. Pessoal, eu recebi um pedido de um colega membro do canal me pedindo para que eu gravasse uma videoaula mostrando como criar um assistente de IA que tem essa capacidade de responder questões, dúvidas sobre editais públicos. Ele trabalha com isso. Achei bem interessante a ideia e resolvi atendê-lo. Beleza? Eu irei agora realizar uma breve demonstração do assistente e na sequência eu irei explicar como ele foi desenvolvido. Ok, pessoal, esse é o front-end do nosso assistente de IA para editais. É um front-end bem simples. Aqui é possível observar um menu com algumas opções. A primeira opção é consultar IA, que permite que o usuário possa fazer perguntas para o assistente sobre um determinado edital. Além disso, é possível o usuário enviar um edital, realizar o upset de um edital e visualizar editais. Vamos dar uma olhada aqui nos editais que foram enviados. Ok, no momento nós temos apenas um edital dos Correios. Eu vou clicar aqui para visualizar. Vamos dar uma olhada nesse edital. Ok, nós temos aqui um edital. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar um novo edital, certo? Então, para isso, eu vou vir aqui na opção, enviar edital. Beleza, enviar edital, browser. Tá aqui, eu vou enviar esse edital. É o edital da Universidade da Internet. É um nome fictício. Ok, foi enviado com sucesso. Beleza, foi enviado. O próximo passo, pessoal, consiste em nós executarmos a operação de upset do edital. Essa operação, ela viabiliza que o conteúdo do edital seja transformado em embeds, ou seja, vetores, e na sequência armazenados no banco de dados vetorial, no caso o Pinecone, para que seja possível ao assistente de IA, que faz uso de um LLM, no caso o Llama 3.1, obter o contexto de onde ele vai responder uma determinada questão. Beleza, então vamos clicar aqui em upset. Esse processo ele leva um pouco mais de tempo, porque o conteúdo do edital, como eu já disse, vai passar por um processo de embed, geração de embeds. Observe que foi até rápido. Ok, foi processado e inserido com sucesso no banco de dados vetorial. Agora sim, agora é possível consultar a inteligência artificial, ou seja, fazer algumas perguntas sobre o edital. Então vamos lá, vamos esperar aqui carregar. Ok, eu vou fazer perguntas com base no conteúdo do próprio edital. Eu vou abrir aqui o edital e a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre o objetivo. Ok, objetivo. Qual é o objetivo do concurso público da Universidade da Internet? Obter resposta. É importante colocar na pergunta qual é o concurso, porque o assistente ele pode responder questões sobre vários concursos de diferentes entidades.
Observe a resposta. O objetivo do concurso público da Universidade da Internet é a seleção de profissionais qualificados para a docência no curso de Sistema de Informação em regime de dedicação parcial ou integral. Vamos comparar a resposta? Realmente, está correto. Ó. O presente concurso tem como objetivo a seleção de profissionais qualificados para a docência no curso de Sistema de Informação em regime de dedicação parcial ou integral. Perfeito. Perfeito. Certo? Vamos fazer mais uma pergunta? Eu vou perguntar aqui, ó. As vagas, isso aqui é interessante. As vagas. Sobre as vagas, as áreas de conhecimento. O concurso público oferece vagas em quais áreas de conhecimento? É importante mencionar qual é o concurso público, né? O concurso público da Universidade da Internet oferece vagas em quais áreas de conhecimento? Vamos lá. Ok, o concurso público da Universidade da Internet oferece vagas nas seguintes áreas de conhecimento: inteligência artificial e aprendizagem de máquina, desenvolvimento de software, arquitetura de sistemas de engenharia de software, banco de dados Big Data, rede de computadores e segurança da informação. Vamos comparar? Ok, está correto. Ó. Inteligência artificial, aprendizagem de máquina, desenvolvimento de software, arquitetura de sistemas de engenharia de software, banco de dados Big Data, redes de computadores e segurança da informação. Exatamente. Muito bom. Perfeito. Beleza, pessoal? Então essa foi uma breve demonstração do nosso assistente de IA para editais. Eu poderia ficar aqui testando, mas por uma questão de tempo, para que esse vídeo não fique muito longo, eu preciso continuar, né? Pessoal, quero ressaltar que esse projeto eu vou disponibilizar o código dele, o projeto completo, para membros do canal. Beleza? Visão geral. Pessoal, essa figura ela apresenta uma visão geral sobre o funcionamento do nosso assistente de IA para editais. Por meio dessa figura é possível nós visualizarmos os principais componentes. O primeiro componente é o REG, que é o componente que ele viabiliza ao assistente de IA responder questões acerca do conteúdo de um determinado edital que está armazenado no banco de dados vetorial, ok? Esse componente ele é baseado na abordagem REG, que é uma técnica empregada para viabilizar que um LLM ele possa responder questões acerca de um determinado assunto que originalmente não foi empregado no treinamento do modelo base do LLM. Eu tenho algumas videoaulas publicadas sobre a abordagem REG. Vou colocar na descrição deste vídeo como essa abordagem, como essa técnica, ela funciona. Ok, então nós temos aqui o usuário, né? O usuário ele envia uma questão para a inteligência artificial que é baseada em REG, certo? Por meio dessa questão, vai ser possível a inteligência artificial consultar o banco de dados vetorial. Vale ressaltar que essa questão ela vai ser transformada em um vetor para que seja possível realizar a consulta no banco de dados vetorial e obter como respostas os vetores que correspondem aos chunks, aos pedaços de texto que provavelmente devem conter as informações
o conteúdo, de onde a inteligência artificial deverá extrair a resposta, certo? E gerar uma resposta amigável que vai ser apresentada para o usuário. Beleza? Vale ressaltar que, inicialmente, o usuário ele deve enviar um edital para a inteligência artificial, né? Para o nosso assistente de IA. Esse edital, uma vez enviado para o assistente de IA, ele será quebrado em pedaços. Esses pedaços são chamados de chunks. E cada chunk será representado através de um vetor, né, que será armazenado no banco de dados vetorial. Beleza, pessoal? Repito, quem desejar obter mais detalhes a respeito da abordagem RAG, recomendo fortemente assistir as videoaulas que eu vou colocar na descrição deste vídeo, o link. Beleza? Então, é dessa forma que funciona o nosso assistente inteligente. O cérebro dele, né, é o RAG, ok? Ferramentas. Pessoal, as ferramentas que foram empregadas para desenvolver esse assistente são Grok Cloud, que é, né, uma plataforma de alta performance de modelos. Ela disponibiliza uma API que viabiliza que uma aplicação possa consumir esses modelos de linguagem, modelos como o Llama 3.2, pessoal. O Llama 3.2 foi recentemente lançado e é o LLM empregado pelo nosso assistente de IA, ok? Para criar o nosso assistente de IA, também foi utilizado o framework LangChain, que é um framework muito conhecido no universo do desenvolvimento de aplicações baseadas em LLM. Para desenvolver o front-end, foi utilizado o Streamlit. Para obter modelos, por exemplo, modelo de suporte à geração de embeddeds, ou a criação dos vetores correspondentes ao conteúdo dos editais, eu uso, né, o Hugging Face, que ele disponibiliza uma infinidade de modelos open source. E também foi utilizado o banco de dados vetorial Pinecone, certo? Que é um banco de dados que roda em nuvem. Vou fazer o seguinte, eu vou acessar o site de algumas dessas ferramentas aqui, fica melhor para explicar. Pessoal, a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Pinecone. O Pinecone é um banco de dados vetorial e ele é empregado em nosso assistente de inteligente para armazenar os vetores correspondentes aos chunks, aos pedaços de texto do edital. Observem aqui ao lado, tem algumas opções, e uma das opções é o database, né, banco de dados, que tem 3 índices. Cada índice corresponde a um banco de dados. Observe que nós temos aqui um índice chamado edital, que é o banco de dados que contém os vetores correspondentes aos chunks dos editais. Eu vou acessar e observe alguns vetores. Aqui a gente observa o vetor, né, e o texto correspondente. Ok? Aqui, ó. Certo? O texto e o vetor correspondente. Certo? Através dessa ferramenta aqui eu posso executar algumas queries e visualizar o resultado, um conjunto de vetores que foram retornados correspondentes. Para usar esse banco de dados vetorial, é necessário a criação de uma chave. Observem aqui, ó, API Case. Essa chave ela vai viabilizar que a aplicação, ou seja, o assistente inteligente, por meio dela,
possa usar uma API que viabiliza ao assistente acessar o banco de dados edital e armazenar nesse banco de dados vetores ou realizar queries. Um detalhe importante com relação ao Pinecone é que ele é um banco de dados que ele permite ao desenvolvedor inicialmente usá-lo de forma gratuita, e conforme a aplicação ela vai escalando, é possível a realização de upgrades pagos para estender a capacidade do banco de dados e dessa forma atender a demanda da aplicação. Ok? Para criar um banco de dados existe duas formas. Eu posso criar através dessa opção aqui, ó, Create Index, ou através de forma programável. Eu vou mostrar para vocês como criar através dessa opção aqui, ó, Create Index. Aqui eu vou especificar o nome do índice, ou seja, o nome do banco, por exemplo, teste. Aqui em dimensões eu vou especificar o tamanho do vetor, certo? Eu posso, por exemplo, especificar de forma manual, né, o tamanho do vetor, ok? Ou eu posso, através dessa opção aqui, ó, Setup by Model, selecionar um modelo de embedded. Por exemplo, eu vou selecionar esse primeiro modelo de embedded aqui, ok? Site Configuration. E observem que ele coloca aqui, ó, o tamanho, né, das dimensões correspondentes ao modelo que vai ser usado, no caso, o que eu selecionei. Então, os vetores correspondentes eles vão ter um tamanho de 1024, ok? 1024 dimensões. Aqui é possível a gente observar a métrica que vai ser usada, escolher a métrica de similaridade que vai ser usada, né? Ok? E aí, para criar, eu preciso também especificar aqui qual é a região e clicar em Create. Vou fazer isso, ó. Certo? O banco de dados está sendo criado. Pronto, foi criado. E ele está mostrando aqui, ó, essa mensagem que não tem nenhum vetor ainda registrado, né? Nenhum registro. Tudo bem? Então eu posso adicionar registros de uma forma manual, certo? Ou eu posso adicionar registros através de uma API. Né? Então eu tenho uma aplicação que através da API, essa aplicação ela vai armazenar vetores nesse banco de dados que foi criado. Eu vou mostrar como fazer isso para vocês daqui a pouco quando eu for explicar o código. Beleza? Eu pretendo gravar uma videoaula para membros do canal, onde eu vou trazer mais detalhes a respeito desse banco de dados vetorial e especialmente ensinar como é possível usá-lo de forma programável. Ok. Uma outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Grok Cloud. Né? O Grok Cloud é uma plataforma de alta performance que disponibiliza LLMs acelerados para as aplicações. É uma plataforma gratuita. Eu não sei até quando, eu uso bastante, certo? E por meio dela é possível a gente consumir modelos como o Llama 3 com 8 bilhões de parâmetros. Deixa eu mostrar para vocês aqui a lista de modelos. Ó. Tem o Gemma, tem o Llama 3, tem o Llama 3.1, tem o Whisper, tem o Llama 3.2 que foi há pouco tempo lançado e é o modelo que é usado pelo assistente inteligente para editais, né? Tem o Mistral, tem o Whisper, beleza? Essa tela aqui que vocês estão vendo é a interface de Playground, que ela me permite interagir com o modelo, me permite enviar mensagens e visualizar as respostas, me permite também configurar através desses parâmetros aqui o comportamento do modelo, beleza? O nosso assistente inteligente, ele usa um determinado modelo, que é o modelo Llama 3.2 com 11 bilhões de parâmetros,
por meio da API da Grok Cloud. Para usar essa API é necessário a obtenção de uma chave. Basta clicar aqui nessa opção, em seguida clicar no botão Create API Key, vai ser gerada uma chave e aí essa chave ela vai ser copiada e armazenada, por exemplo, no arquivo .env, numa variável de ambiente, para que o assistente de IA possa usar a API através dessa chave. Ok? Daqui a pouco eu também irei mostrar no código como nós podemos fazer isso. Beleza. Uma outra ferramenta importante é o LangChain. Né? O LangChain é uma ferramenta muito conhecida, é um framework, né, de suporte à criação de aplicações baseadas em LLMs, certo? Facilita o desenvolvimento desse tipo de aplicação, ok? Para instalar é muito simples, ó. Basta criar um ambiente virtual e aí tem aqui duas opções, via pip, via conda, né? Via pip, basta executar o comando pip install LangChain em um ambiente virtual, ok? E dessa forma torna-se possível usar o LangChain. Vale ressaltar que o LangChain ele é organizado em pacotes. Cada pacote contém classes que fornecem suporte a determinadas tarefas. Né? Observem aqui, ó, alguns desses pacotes. Ok. E uma outra ferramenta que vale a pena mostrar para vocês é o próprio Llama 3.2, que foi lançado há pouco tempo. Ele foi lançado na versão com 1 bilhão de parâmetros, 3 bilhões 3 bilhões de parâmetros, né? 1 bilhão de parâmetros, 3 bilhões de parâmetros, 11 bilhões de parâmetros, 90 bilhões de parâmetros, certo? As versões com 1 bilhão de parâmetros e 3 bilhões de parâmetros são versões que foram criadas que são voltadas para aplicações baseadas em computação em borda. Né? Então, são modelos que são voltados para rodar em dispositivos de computação em borda. Já a versão com 11 bilhões de parâmetros e a versão com 90 bilhões de parâmetros são versões, vamos dizer assim, mais complexas, mais inteligentes, inclusive multimodais. Eu vou gravar uma videoaula usando essas versões mais pesadas, né, multimodais em determinadas aplicações. Vale ressaltar que eu, por meio da plataforma Grok Cloud, né, eu vou usar a versão Llama 2 com 11 bilhões de parâmetros. Beleza? Um detalhe importante observem aqui, ó, esse view code. Esse view code ele mostra um fragmento de código em Python que viabiliza que uma aplicação possa, através da API da Grok, usar um determinado modelo que foi selecionado, né? Nesse caso aqui, ó, o Llama 3. Então basta copiar esse código e levar para a aplicação, para que a aplicação possa, através desse código, usar o modelo, né, Llama 3 por meio da API. Tudo bem? Para usar a API, além de ter que gerar a chave, também é necessário instalar a biblioteca Grok no ambiente virtual. Para instalar é bem simples, basta usar o comando pip install Grok. Beleza? Ok. Deixa eu voltar para cá pro Punicone. É importante mostrar para vocês essa opção aqui, ó, Docs. Aqui tem toda uma documentação que ensina como usar o Pinecone, beleza? Aqui, ó, em Guides, aqui é mostrado passo a passo como instalar a biblioteca que fornece suporte
a utilização do Pinecone por meio de uma aplicação. Ok? Então aqui, ó, você observar o comando que viabiliza a instalação da biblioteca Pinecone em um ambiente virtual. Tudo bem? Então, a minha sugestão é seguir passo a passo o que está aqui, ó, nesse tutorial, né, nesse guia, né, para viabilizar que uma aplicação possa usar um banco de dados do Pinecone. Certo? Então, uma vez que a gente instala, a gente cria aqui uma variável de ambiente que vai guardar a chave que foi gerada, né, a chave da API. Na sequência é possível criar um index, ou seja, criar um banco de dados vetorial. Aqui, nesse código, a gente visualiza um código que permite a criação de um banco de dados, de um index, de forma programável. Olha só que legal, certo? Aqui tem uma ilustração que mostra como funciona um banco de dados. A operação de upset, que consiste justamente em alimentar o banco de dados com registros, né, com vetores, e a operação de query, que viabiliza que seja possível realizar consultas, a obtenção de vetores correspondentes à consulta. A query ela é usada pelo assistente inteligente para obter vetores que provavelmente deverão trazer a resposta para uma determinada questão do usuário em relação ao edital. Beleza? Então, pessoal, essas são as principais ferramentas que eu gostaria de apresentar para vocês. As demais, como Streamlit, Hugging-Face, não tem muita novidade aí não. Código. Pessoal, esse é o código do nosso assistente de IA. Nessa primeira parte aqui, os importes eles estão sendo feitos, né? Estão sendo importadas classes das ferramentas que agora há pouco eu comentei, né? Observem que a maioria das classes elas fazem parte da ferramenta LangChain, né? Mais para frente eu vou explicar a finalidade de cada uma dessas classes, ok? O Streamlit também, né? O Pinecone, beleza? Ok. Essa primeira linha de código aqui, ela viabiliza carregar as variáveis de ambiente do arquivo .env, onde estão as chaves. Então aqui tem duas variáveis de ambiente. A primeira ela guarda a chave da API da plataforma Grok Cloud, e a segunda variável guarda a chave da API do banco de dados vetorial Pinecone. Ok? Então, essas variáveis elas vão ser carregadas e o valor dessas duas variáveis vão ser guardadas nessas variáveis aqui, né? Grok, _API, Pinecone, _API key. Vou repetir. O valor dessas duas variáveis de ambiente, né, vão ser guardadas nessas duas variáveis correspondentes aqui. Ok, né? A primeira variável vai guardar a chave da API, da Grok, e a segunda variável vai guardar a chave da API do banco de dados vetorial. Beleza. Depois eu estou verificando se as chaves foram carregadas corretamente. Esse código aqui é opcional. Depois, eu tenho aqui duas variáveis. Essa primeira, index_name, o valor dela corresponde ao banco de dados que vai ser usado, ou seja, o índice que foi criado, né, lá no Pinecone, né? Depois, essa variável editais, _id, eu guardo nela o nome do diretório que contém os documentos, os PDFs. Observem que o editais corresponde exatamente a esse diretório aqui, ó, que tem 2 PDFs, 2 editais, certo? Depois nós temos aqui, observem aqui, ó, a classe Pinecone, que ela vai ser usada para inicializar o Pinecone, né? Para isso eu preciso passar
a chave por meio do parâmetro API_key. Então eu preciso passar a chave que foi gerada, né, que viabiliza a utilização da API do Pinecone, ok? Então eu tenho aqui um método construtor, né, da classe Pinecone, que vai instanciar, vai ser gerado um objeto correspondente ao Pinecone, que vai ser guardado aqui nessa variável PC, beleza? Depois nós temos aqui um bloco de código que ele é usado para verificar ou criar um índice no Pinecone, ou seja, verificar ou criar um banco de dados no Pinecone. Eu havia falado para vocês que a criação no banco de dados no Pinecone pode ser feita de uma forma manual, lá no painel de controle, ou pode ser feita de uma forma programável. Beleza? Então, aqui eu verifico se não existe, né, um banco de dados lá no Pinecone. Esse banco de dados ele vai ser criado, ele vai ter um determinado name, que é o valor da variável index_name. Ele vai ter um determinado valor de dimensão, que é 384, que corresponde às dimensões, né, do modelo que vai ser usado para gerar um embedded, certo? E aqui estou especificando qual é a região, né? Ok. Beleza. Depois, na próxima linha, eu vou obter o objeto do índice do Pinecone. Então eu passo a variável index_name para obter o objeto correspondente ao índice do Pinecone e guardo aqui na variável index a referência desse objeto. Beleza. Depois, na próxima linha, eu vou justamente especificar, eu vou, melhor dizendo, instanciar, né, qual é o modelo de embedded que vai ser usado. Tá? Eu vou usar exatamente esse modelo aqui, ó, que está disponível lá no Hugging Face. Tá? Então, esse modelo que vai pegar os chunks, ou seja, vai pegar o texto, o pedaço de texto de um edital e vai gerar o vetor correspondente, o embedded correspondente. Certo? Essa variável embedded, ela vai guardar a referência do objeto do tipo Hugging Face embedded, que vai viabilizar que seja possível realizar essa transformação de uma sentença, né, de um texto, de um chunk para um embedded. Beleza. Na próxima linha, essa variável vector_story, ela vai guardar a referência de um objeto do tipo Pinecone vector story. Ou seja, eu tenho aqui um método construtor, né, que vai ser usado para que seja possível carregar o banco de dados vetorial Pinecone, certo? Passando para ele qual é o banco de dados que deverá ser carregado, né? E qual é o modelo de embeddeds que vai ser utilizado para viabilizar a transformação das sentenças em embeddeds que deverão ser armazenados no banco de dados vetorial. Beleza? Eu vou guardar aqui na variável vector_story a referência do objeto correspondente. Beleza. Depois, nessa próxima linha de código aqui, eu estou configurando um retriever. O retriever é uma ferramenta do banco de dados vetorial que ele é usado para recuperar, né, vetores do banco de dados vetorial. Tudo bem? Esse retriever aqui, observem que ele tem aqui alguns parâmetros, na verdade dois parâmetros, o search tape e o search null. O search tape me permite especificar qual é o tipo de busca que vai ser realizada, certo? E o search null me permite especificar, por exemplo, que dentre 40 vetores que foram retornados, os mais, vamos dizer assim, similares, né, à questão do usuário, desses 40, 12 vão ser usados para extrair a resposta, beleza? A resposta que vai ser processada, né, pelo LLM. E esse último parâmetro aqui me permite especificar qual é o grau de relevância correspondente aos vetores que deverão ser retornados. Certo? Então, quanto mais próximo de zero, por exemplo, 0.1 significa que eu quero priorizar os vetores mais relevantes. Ok? Ok. Depois nós temos
uma outra linha de código que vai ser usado justamente para inicializar o LLM. Para isso eu vou usar a classe chatgrok, né? Essa classe chatgrok, ela pertence ao LangChain, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá aqui, ó, ela foi importada aqui nessa linha, né? Ela pertence ao LangChain, especialmente ao pacote grok, né? Então, por meio dela, é possível nós inicializarmos um LLM. Qual o LLM? Qual o modelo? O Llama 3.2, com 11 bilhões de parâmetros. E o parâmetro temperatura, que é normalmente usado para configurar o grau de criatividade do modelo, eu coloquei 0. Ou seja, eu não quero que o modelo crie nada. Eu quero que ele simplesmente responda. Eu quero que ele seja determinístico e responda com base no conteúdo do edital. Beleza. A referência do objeto correspondente eu vou guardar aqui na variável LLM. Então, lembrando que essa variável LLM, ela conterá o objeto correspondente ao Llama 3.2, vamos dizer assim. Beleza? Depois nós temos aqui, nessa outra linha, a criação de uma memória, né, de um buffer que permite armazenar mensagens correspondentes ao chat history, certo? Isso aí é importante porque guardar as mensagens que foram trocadas entre o usuário e o assistente, essas mensagens posteriormente elas poderão ser usadas para melhorar a qualidade de uma nova resposta. Tudo bem? Observem que K igual a 4 corresponde ao número de mensagens armazenadas na memória. Beleza? Return underline message igual a true e retorna as mensagens na resposta. Para criar essa memória eu usei a classe conversation buffer windows memory. Tá? Ela foi importada aqui, ó. Tá aqui, ó. Conversation buffer windows memory. Também faz parte do LangChain, faz parte do pacote conversation, né, .memory. Beleza. Depois nós temos aqui uma linha muito importante, que é a linha que cria uma cadeia de QA, uma cadeia de Question Answer. Para isso a gente está utilizando aqui essa classe Retriever QA, que ela também foi importada lá no LangChain, para que por meio dela seja possível a gente criar uma cadeia, ou, em outras palavras, um pipeline, que vai permitir que seja possível ao LLM responder uma determinada questão, né? Então, eu especifico aqui quais são os parâmetros que fazem parte dessa cadeia. O primeiro parâmetro é o LLM, certo? No caso é o Llama 3.2. O segundo parâmetro, chain underline tape, eu estou especificando qual tipo de chain. Eu estou usando aqui o Stuff, né? O Stuff, o que ele faz? Ele submete para o modelo todo o conteúdo, né? Todo o conteúdo dos vetores, e aí o LLM ele vai receber esse conteúdo, essas informações, e vai processar e vai gerar uma resposta, certo? Então o Stuff ele é interessante, né? Ele é adequado para trabalhar com documentos cujo tamanho é um tamanho médio, certo? Existem outros tipos de chain, como MapReduce, por exemplo, ok? Como Refine, por exemplo, entre outros. Então eu guardo aqui na variável QA, eu vou guardar nessa variável o objeto correspondente a Retriever QA, que vai ser usado para viabilizar que seja possível realizar consultas, para que o assistente possa, repito, obter uma resposta do LLM correspondente a uma determinada consulta, uma determinada pergunta do usuário, uma determinada questão. Beleza. Depois, nós temos aqui algumas funções. A função upsert, underline PDF, essa função é ela que vai alimentar o banco de dados vetorial com embeddings, com vetores. Então, observem que essa função recebe, como parâmetro de entrada, o parâmetro PDF underline file, que vai trazer justamente o caminho onde está localizado um edital, um PDF, que o usuário enviou. Observem que os editais, os PDFs que o usuário envia, eles ficaram armazenados nesse diretório aqui, ó, no diretório editais. Então, basicamente o que essa sequência de código faz, usando
usando a biblioteca PyPDF, né, vai ser acessar o PDF, certo? Ler o PDF, ou seja, extrair, né, do PDF, certo, as páginas. Depois, através da função len, vai ser possível contabilizar a quantidade de páginas que o PDF possui e guardar aqui na variável num_pages. Beleza? Ok. Depois, na próxima linha de código aqui, eu estou usando uma outra biblioteca chamada Unstruct File Load, que é a biblioteca que viabiliza, seja possível, extrair do PDF o conteúdo dele. Beleza? Certo? Então, eu passo o caminho do PDF, de onde vai ser extraído o conteúdo. Ok? E guardo aqui na variável load a referência do objeto correspondente. Através dessa variável load, eu vou poder ler, né, o conteúdo, vamos dizer assim, né, extrair o conteúdo do edital, né, que vai ser guardado aqui na variável documents. Então, vale ressaltar que o resultado da execução desse método load será documentos, certo? Conteúdo extraído do edital. Depois, nessa próxima linha aqui, ó, basicamente o que acontece aqui? Aqui é realizada a concatenação do conteúdo dos documentos em um único texto. Então, o resultado dessa concatenação do conteúdo dos documentos vai ser guardado aqui na variável concatenate_text, certo? Beleza? Então, observe que tem aqui um laço ó, que ele vai pegar, né, cada documento que faz parte da lista de documentos, vai obter o conteúdo que está guardado aqui em page_content e vai guardar, né, na variável concatenate_text. Lembrando que vai concatenar sempre, né, com o conteúdo anterior. Beleza? Então, no final das contas, essa variável aqui, ela vai ter uma string, né, que conterá o conteúdo dos documentos extraídos do edital. Depois eu preciso quebrar esse conteúdo em pedaços, em chunks, né? Então eu usei aqui ó, a classe Recursive Corrected Text Split para dividir, né, o conteúdo em pedaços, chamado chunks. Observem que tem aqui ó, o parâmetro chunks_size, onde eu especifico qual é o tamanho do pedaço. 1250, né? É o pedaço do chunk, 1250 caracteres. E depois aqui, no segundo parâmetro, chunks_overlap, igual assim, eu estou especificando a sobreposição, né? A quantidade de caracteres que vão viabilizar sobrepor um chunk, né? uma sentença, beleza? Para viabilizar a fluidez, essa é a melhor expressão, a fluidez do texto entre os chunks, entre os pedaços de chunks. No exemplo, cada chunk, ou seja, cada pedaço de texto, terá uma sobreposição de 100 caracteres com um próximo chunk. Isso é importante para manter a continuidade, ou seja, a fluidez. Dessa forma, criando o contexto adequado que será usado pelo modelo para responder uma questão do usuário, né? Então, a variável text_splitter vai guardar a referência de um objeto do tipo recursive corrected text splitter, né? E através dela vai ser possível invocar o método split text, que vai receber como entrada exatamente o texto longo que contém o conteúdo do edital. Esse texto ele vai ser quebrado em chunks, né, em pedaços, e o resultado da execução dessa linha será uma lista de chunks, uma lista de pedaços de texto que vão ser guardados aqui na variável text, certo? Depois, o próximo passo consiste justamente em pegar esses pedaços de textos, os chunks, e adicioná-los no banco de dados vetorial, certo? Cada chunk
observem aqui, esse laço aqui vai pegar e vai guardar aqui na variável texto o chunk, né? E cada chunk, ou seja, o conteúdo, o texto, observem que vai ser passado como um parâmetro de entrada por esse método construtor aqui da classe document para que seja criado um documento, um objeto do tipo documento, certo? Que no final das contas vai ser adicionado aqui numa lista de documentos. Essa lista de documentos ela vai ser passada, observe aqui, como um dos parâmetros de entrada para o método add_documents, que é o método responsável por adicionar no banco de dados vetorial os registros, os documentos, os vetores, né, os envelhos correspondentes. Então, no final das contas, essa linha aqui, ela realiza aquela operação de upsert, né, que é alimentar o banco de dados vetorial com os registros. Exatamente, eu havia mostrado para vocês, né, uma figura que ilustra exatamente essa operação de upset, né? Ok? Bom, a próxima função aqui, ó, process underline last underline PDF. Essa função aqui, basicamente, o que ela faz aqui? Essa função, ela viabiliza que seja possível processar o último edital. Vamos supor, eu faço o upload de um edital e eu quero que esse edital, né, que ele seja processado. Ou seja, que seja feito o upset desse edital, né, do conteúdo desse edital para o banco de dados vetorial. Então, esse bloco de código aqui executa exatamente isso, beleza? Certo? No final das contas, vai ser exibida essa mensagem aqui, né? Vai ser retornado essa mensagem que o documento ele foi processado e inserido com sucesso. Ok? Bom, nós temos uma outra função aqui que ela vai retornar todos os documentos, ou seja, todos os editais, isso para viabilizar criar aquela lista de documentos, né, de editais que devem ser mostrados para o usuário. Nós temos uma outra funçãozinha aqui que ela fornece suporte para deletar um edital, né? Depois nós temos uma outra função aqui que ela fornece suporte para exibir um edital, ok? No front-end. Depois nós temos a implementação do front-end usando o Streamlit, né? Então, inicialmente aqui a gente adiciona o título do front-end, né? Assistente de IA para editais. Depois é criado aqui um menu lateral com as opções consultar IA, enviar edital, upset edital, visualizar editais. E aí nós temos aqui, ó, algumas condições, né, que viabiliza que seja possível, de acordo com a opção que o usuário seleciona no menu, executar um determinado bloco de código, né? Então, se o usuário seleciona a opção consultar IA, vai ser renderizado uma página no front-end que vai exibir o título consultar, um elemento de entrada para que o usuário possa digitar uma pergunta, né? Um botão, que é o botão obter resposta, que o usuário clica nesse botão, certo? A pergunta que o usuário havia digitado, que foi guardada aqui na variável query, certo? Essa variável query ela vai ser passada justamente para aquele método invoker. Observem aqui, ó, KEY. O que é esse KEY? KEY é aquela variável, né, que contém a referência do objeto do banco de dados vetorial, certo? E através desse método invoke é possível realizar uma query, uma consulta. Nesse caso aqui, né, vai ser possível realizar uma query que visa retornar uma resposta, né? Então, vamos subir aqui um pouquinho, ó, o KEY, vamos procurar aqui essa variável KEY. Está aqui, ó, a variável KEY, né? Ela contém, melhor dizendo, a referência de um objeto do tipo retrieve KEY. Esse objeto do tipo retrieve KEY é ele que fornece suporte para que seja possível ao assistente de IA fazer perguntas e obter respostas. Então, através do KEY,
Aqui, ó, vamos descer aqui um pouco. Tá aqui, ó. É possível executar o método invoke que recebe a variável query que contém a pergunta do usuário. Realiza, né, a query, a consulta e obtém a resposta, que vai ser printada a resposta. Ok? Depois nós temos aqui a opção para enviar um edital. É possível fazer o upload de um edital através do elemento file underline upload do Streamlit, certo? Ok? E aí a gente tem uma sequência de código que vai viabilizar o armazenamento desse arquivo PDF no diretório editais. Ok? Depois, nós temos aqui uma outra condição, que se o usuário selecionar a opção Upset lá no menu, vai ser mostrado, né, vai ser renderizado uma página com o header Upset edital, com o botão de Upset. Quando o usuário clica nesse botão Upset, vai ser chamada a função Process underline last PDF. É essa função que vai, né, eu havia explicado, vamos ver aqui um pouquinho, está aqui ela. É essa função que vai viabilizar obter, né, o último documento que foi feito o upload e enviar esse documento, ou seja, esse edital, para a função upsite underline PDF para que seja possível realizar essa operação de upsite, ou seja, alimentar o banco de dados vetorial, né, com o conteúdo do PDF, com os chunks, né, os pedaços, os vetores correspondentes. Ok? Depois nós temos a opção para visualizar editais, que é aquela opção que obtém através da função get underline all underline documents a lista de todos os editais, né, a lista de todos os documentos, para que seja possível mostrar para o usuário, né, a lista de todos os documentos com um botão para deletar e um botão para visualizar. Então, quando o usuário clica no botão deletar, vai ser chamada a função delete underline documents, que vai receber o documento que deve ser removido, deve ser deletado. Se o usuário selecionar, ou melhor dizendo, clicar no botão visualizar, vai ser chamada a função display PDF, que vai receber o path do edital, né, do documento, do arquivo PDF, que deverá ser exibido para o usuário. Beleza? Ok, pessoal. Então esse é o código do nosso assistente de IA, né? É um protótipo, várias melhorias podem ser feitas. Por exemplo, eu imagino a possibilidade de implementar um agente que vai viabilizar buscar na internet editais. Imagina só, um agente que você especifica para que ele busque editais sobre concursos, né, concursos públicos para contratação de professores, por exemplo. Né? E ele vai atrás, né, desses editais. Olha só que legal. Faz o download desses editais, pega cada edital, submete para a operação de upset, para alimentar o banco de dados vetorial com o conteúdo desses editais, de modo a viabilizar que o nosso assistente ele se mantenha atualizado. Né? Olha que legal. Eu pretendo implementar esse agente. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, peço a gentileza que, por favor, ajude a gente para que a gente possa continuar gravando videoaulas, né? Compartilhando conhecimento com vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Um forte abraço.